É, galera, compromisso é compromisso, que essa semana tá osso. Vamos lá, para mais um pré-jogo aqui do canal Ultimão. Roda a vinheta, produção. E aí, bando de loucos, beleza? Diego Valência, diretamente aqui de Recife, para mais um pré-jogo aqui do nosso canal Ultimão. Pré-jogo de Corinthians e Bahia, Arena Corinthians, nesse sábado, às 19 horas. Jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada também conhecida como primeira rodada do segundo turno. Primeira rodada do retorno. Mas antes de mais nada, é sempre importante lembrar que o canal Ultimão é patrocinado pelo OneFootball Disparado, o melhor aplicativo que você pode ter na palma da sua mão. Tudo sobre o Campeonato Brasileiro, melhor campanha em casa, melhor campanha fora, melhor ataque, melhor defesa, calendário de jogos, ou seja, tudo. Tudo que você precisa saber você encontra no OneFootball. Então, não perca tempo, baixe agora mesmo, o link está aqui na descrição. Temos versões disponíveis tanto para iOS quanto para Android e o mais bacana de tudo é completamente grátis. Isso é bom, hein? Então, faça o seu download agora mesmo. Beleza? Como fizemos já no último pré-jogo, dá uma pitada aí de estatística. Corinthians e Bahia já se enfrentaram 69 vezes. São 32 vitórias do Corinthians, 22 triunfos do Bahia e 15 empates. O Corinthians marcou 103 gols e sofreu 72. Já na Arena Corinthians, palco do jogo de amanhã, os times se enfrentaram 4 vezes. Um empate, 1-1 em 2014, pelo Campeonato Brasileiro. Gol do zagueiro Gil, só essa curiosidade. E naquele mesmo ano, o Corinthians venceu por 3-0 em jogo válido pela Copa do Brasil. Já pelo Campeonato Brasileiro de 2017, outro 3-0 naquela campanha do Fábio Carille. E o ano passado, aquele jogo épico, histórico, o 2-1 com aqueles 2 gols do Danilo. O Danilo que tinha feito pênalti, né? O Danilo ficou naquela herói e vilão, mas se tornou o herói. O Danilo já no finzinho da sua carreira, no finzinho da sua passagem pelo Corinthians, conseguiu fazer história, conseguiu fazer seu nome naquele grande jogo. Sem dúvida, um jogo muito emocionante. Falar agora do jogo em si, o Bahia não é aquele adversário que a gente olha e fala, opa, esse aí dá pra contar com os 3 pontos. O time do Bahia vem muito bem, tá colado ali no Corinthians na classificação. É verdade que vem de um tropeço, entre aspas, até inesperado em casa, no empate por 1-1 com Fortaleza, o Bahia que vinha de ótimos resultados, mas o Bahia ele tem se destacado fundamentalmente por ótimos resultados fora de casa. Lógico, tem uma boa campanha em casa, tá bem classificado no campeonato, mas o Bahia, por exemplo, recentemente venceu o Vasco em São Januário. Ah, Diegão, mas o Vasco não é mais o mesmo, não é o mesmo Vasco de anos atrás? Eu concordo, mas mesmo assim, venceu o Vasco em São Januário. É complicado, pegou o Palmeiras também no Allianz recentemente, buscou o empate por 2 vezes, venceu o Atlético Mineiro. É verdade que o Atlético não vive uma fase boa também, mas é difícil bater o Atlético Mineiro em Minas. Então veja que últimos 3 jogos do Bahia fora de casa. Empate no Allianz, vitória em São Januário, vitória em BH contra o Galo. Então eu acho que isso por si só já é informação mais do que suficiente para deduzir que o Bahia vai nos dar trabalho. Já olhando o Corinthians que ameaçou uma evolução, eu acho que dá para dizer que houve essa evolução muito mais em resultado do que em desempenho. Eu acho que houve sim uma evolução em desempenho, mas foi muito mais em resultado. O Corinthians que passou 14 jogos invictos, e é bem verdade que dentro desses 14 jogos, muitos empates, mas a própria tabela de classificação do Corinthians no Campeonato Brasileiro indica essa evolução, né? O Corinthians saiu ali da 10ª colocação, entrou no G4, saiu agora com essa sequência ruim de resultado. Então houve uma evolução, mas ao mesmo tempo que a gente pode pegar esse recorte da evolução pós-Copa América, a gente também pode indicar uma paralisação dessa evolução, talvez chamar até de uma involução, até porque dos últimos 7 jogos, repito, dos últimos 7 jogos, o Corinthians venceu apenas 1 e foi aquela vitória contra o Atlético Mineiro do jeito que foi. Ah, Diegão, aquela vitória não conta? Claro que conta, a vitória valeu 3 pontos, mas eu só estou contextualizando que, num recorte de 7 jogos, o Corinthians venceu apenas 1 e venceu daquela forma, né? Então eu acho que contextualizar como foi a vitória é importante, já que a gente está falando de um time em queda de rendimento, de um time que não vive uma boa fase. Tivemos um grande baque na Sul-Americana, eu acho que nem o mais pessimista torcedor corintiano imaginava aquilo. Tivemos protesto da torcida, então o Corinthians vive um momento, no mínimo, conturbado. E eu, positivo como eu sou, otimista que sou, me considero um torcedor otimista,
eu acho que dá para esperar que o Corinthians reaja, que o Corinthians saia daquela morosidade, que em alguns momentos, em alguns jogos, pelo menos foi o que aparentou. O segundo tempo contra o Ceará, o péssimo jogo contra o Fluminense, o jogo agora contra o Del Valle, a torcida foi lá, fez o seu protesto, deu uma chacoalhada, inclusive, discurso não ganha jogo, mas eu gostei muito da coletiva do Wagner Love, muito sereno, muito concentrado, muito ciente de tudo que está acontecendo. Vou repetir, coletiva não ganha jogo, falar não adianta nada, eu posso estar sendo iludido, eu posso estar sendo enganado, mas eu gostei das palavras do Wagner Love. Então, é um confronto de uma equipe que vive um momento ruim com outra equipe que vive um momento muito bom. Já destaquei e digo de novo, o Bahia, além da sua boa campanha, é um time que tem conseguido resultados expressivos fora de casa, mas quero crer que para esse jogo isso não vá significar muita coisa, mas é verdade, o Corinthians não vai enfrentar uma galinha morta. Talvez podemos até afirmar que é o melhor Bahia, pelo menos na era dos pontos corridos, e o Corinthians precisa ficar esperto. Vai precisar jogar bola para vencer o tricolor baiano. Vamos falar agora dos relacionados, da possível escalação para o jogo. E quando for falar da escalação, eu falo um pouquinho mais do que esperar para o jogo. Eu falo um pouquinho mais sobre a partida, ok? Então, para o jogo de amanhã, 23 jogadores foram relacionados. E são eles: os goleiros Kaique e Cássio, os laterais Carlos Augusto, Fagner e Lucas Piton. Michel Macedo está cumprindo mais um jogo de suspensão daquela expulsão dele contra o Avaí. Ele foi julgado e pegou 2 jogos, já tinha cumprido um, está cumprindo mais um. E o Danilo Avelar é desfalque para esse jogo. Não soube de detalhes, mas possivelmente com algum problema físico. Temos também os 3 zagueiros, Manuel, Gil e Bruno Mendes. Os volantes Gabriel, René Júnior, Ralf, Jesus e Ramiro. Além dos meias Sornossa, Jadson, Arauz, Vital e Pedrinho. E os atacantes Wagner Love, Bocelli, Gustavo, Janderson e Cleison. Destacar aí o retorno do menino Arauz, não tem sido aproveitado. Pouco tem sido relacionado, mas está relacionado para esse jogo. Destacar também a ausência do volante de Norusso, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Com relação à escalação do time do Corinthians, é um pouco vago. A gente vai colocar uma escalação que o Globoesporte.com está achando que o Corinthians vai escalar, mas eu apresento essa escalação para vocês e comento um pouco em cima dela, beleza? Então o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Carlos Augusto, a dupla de volantes com Ralf e Matheus Jesus e o quarteto ofensivo com Vital, Pedrinho, Cleison e Wagner Love. Repetindo, esse é um time que o Globo Esporte está cogitando que o Carille escale. Então, fazendo já um gancho do que esperar do jogo e dessa escalação, eu acho que o Carille está precisando mudar. Eu acho que o Carille precisa dar uma chacoalhada nesse elenco. Um exemplo, deixa o Cleison no banco. Ah, Diego, e faz o quê? Poderia colocar o Wagner Love junto com outro centroavante, o Gustavo, o Bocelli. Por exemplo, é difícil extrair algo de positivo do jogo de quarta-feira, mas eu acho que o início do segundo tempo, com o Wagner Love ali atuando mais como um segundo atacante, eu acho que o Corinthians começou até bem, começou pressionando. Não é o Wagner Love ir para a direita e ficar acompanhando o lateral e desempenhar, digamos assim, o papel do Pedrinho, ou desempenhar o papel que o Cleison faz do lado oposto. Não, mas é atuar realmente com 2 atacantes. Mal comparando como o Flamengo joga hoje, com o Bruno Henrique e o Gabigol. Não são jogadores que jogam dos lados. Embora o Bruno Henrique tenha se destacado bastante atuando pelo lado esquerdo, o Jorge Jesus joga com os 2 praticamente enfiados. Claro que não é os 2 enfiados e parados lá na frente. Tem que ter uma movimentação. Eles podem eventualmente caírem dos lados. Mas eu queria ver o Corinthians mais ou menos com a escalação que começou o segundo tempo. Wagner Love na frente, com Gustavo ou com Bocelli. Eu começaria com Gustavo e o Bocelli entrando ao longo da partida. Tiraria o Cleison, jogaria o Vital para a esquerda. Ah, Diegão, o Vital tá bem no meio, na esquerda. Cara, se você analisar o jogo do Vital é do meio para a esquerda. Então não é nada demais puxar o Vital para a esquerda. Tem o Pedrinho na direita e no meio campo o Matheus Jesus provavelmente deve ser o escalado pro lugar do Júnior Russo. Mas independentemente dessa minha sugestão, o que tem que mudar é a postura. O que tem que mudar é a atitude. É os jogadores sentirem que a água bateu na bunda, e bateu. O Corinthians deu um vexame na última quarta-feira sobre dá para classificar ou não. A gente fala disso depois, quando chegar no jogo da volta no Equador, mas a verdade é que a água bateu na bunda, os caras sabem que o caldo tá entornando. Então, tentando ser otimista, como eu sempre sou, eu quero acreditar que o Corinthians chegou no seu limite. Não pode mais ficar acomodado como aparentava estar.
Eu repito, dos últimos 7 jogos, o Corinthians venceu apenas um. E venceu aquele jogo contra o Atlético Mineiro do jeito que foi. Uma falha do goleiro do Galo. E claro que depois o Vital e o Gustavo tiveram total mérito. Então, quero acreditar nisso. Quero acreditar que o Corinthians vai sair dessa zona de conforto. Que o Corinthians vai entrar ligado amanhã. E torcer, acredito que isso possa acontecer, mas torcer que o Bahia pague o pato desse mau momento do Corinthians. É muita teoria, é como eu sempre falo, você pode achar que o mau momento do Corinthians e pode ser uma boa oportunidade para o Bahia ir lá na arena e conquistar um bom resultado, mas em contrapartida eu gosto sempre de ser otimista para o nosso lado. Então, quero acreditar que esse é o momento da chacoalhada, esse é o momento do Carille ficar mais esperto, dos jogadores ficarem mais espertos, de todo mundo se ligar que o negócio ficou um pouco complicado, mas que não tem nada acabado. Não dá pra falar que a temporada do Corinthians acabou. Tentar ser um pouco otimista, como normalmente eu sou. Beleza? Falar do momento Bodog e momento palpite. Eu vou repetir aqui no meu palpite o resultado do ano passado. O Corinthians vai vencer por 2-1. Gols do Wagner Love e do Pedrinho. E aí, fiel? Qual é o seu palpite? Comenta aqui para eu saber. E como o nosso palpite é o momento Bodog, apresentando para vocês as cotações das apostas lá do site. Eles estão pagando 2,15 na vitória do Corinthians, 3,05 no empate e 3,9 na vitória do Bahia. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse nosso vídeo de pré-jogo. Se você gostou, deixa o like, que é sempre muito importante. E eu quero dar uma dica para vocês. Tem um canal de um parceiro baiano chamado Sou Mais Bahia. Eu fiz uma pequena participação lá, falando do que eu espero pro jogo. Quem tiver a curiosidade, quem gosta de assistir tudo quanto é tipo de conteúdo, acessem lá, Sou Mais Bahia. Vou colocar o link aqui na descrição para vocês acompanharem o pré-jogo do meu parceiro lá, o Matheus Barbaço. O cara é muito gente fina e é torcedor do Bahia. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, é nóis. E vai Corinthians. Carille, jogadores, ajuda nós, né, mano? Esses dias aí foi osso. Mas a gente não desiste. A gente vai acreditar até o final. Tamo junto. Vai, Corinthians.